boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. Estou diretamente aqui do Estúdio 5, eu, o Isnaba, como diretor de imagens, a Rosário como prof assistente. Vamos juntos até as 18 horas e 20 minutos, nesta aula de segunda-feira, da disciplina de Introdução ao Direito Empresarial. Estamos tratando na aula de hoje de Direito, consumerista, de relações de consumo entre pessoas e empresas, neste dia 1º de agosto do ano de 2022, ok, minha gente? Olhando aqui pelo chat, conectados conosco, o povo de Dom Expedito Lopes, de Fronteira do Piauí, Sigefredo Pacheco e São João da Varjota. Cadê vocês aqui pelo chat do IPTV, minha gente? Câmbio, câmbio. Cadê o povo também aqui pelo chat do YouTube? Boa tarde, boa tarde. Vamos adiante. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica e vamos para frente. Ainda nessa relação jurídica de consumo, percebam, as relações de consumo são aquelas nas quais há um consumidor, há um fornecedor e existe um produto que conecta os dois, que está fazendo o meio de campo entre essas duas partes. Note, e aí está destacado, para haver a relação de consumo, necessariamente tem que existir estes três elementos aqui conectados. A gente tem que ter um consumidor, um fornecedor, um produto ou serviço, ok? É preciso que haja isso aqui. Sacam? Trata-se de uma relação constituída em consumidor e fornecedor e tem como objeto produtos ou serviços. Então, nesse fluxograma aqui embaixo aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Você tem uma relação jurídica de consumo e isso. Nós temos aqui caneta vermelha, o consumidor, o fornecedor, um produto ou um serviço. É como se fosse um quebra-cabeças que se conecta, ou seja, a gente precisa que para que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, é preciso que exista um negócio chamado de, foi a primeira coisa que eu disse aqui na aula, mercado. É o encontro entre esse aqui compra, este aqui vende, e nós temos aqui, tem um outro ponto interessante para a gente destacar. Volta aqui para mim, Isnaba. Nessa relação de consumo ou de mercado, quem compra tende a querer comprar pelo valor mais baixo possível. Quem vende tende a querer vender pelo valor mais alto possível. É desse confronto de interesses que a gente tende a ter um negócio chamado de preço. Óbvio que a gente está dizendo aqui, nessas relações de consumo, consumidores encontram-se em uma relação mais desvantajosa em relação às empresas, às marcas nesse sentido. Mas é quase que inconsciente. Óbvio que quem quer comprar quer maximizar seu ganho. E aí vai querer comprar pelo valor mais baixo que seja possível. E quem vende quer vender pelo o valor mais alto possível. Tá bom? Esses são pontos de destaque. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Muito bem, vamos adiante. Nessa relação jurídico-consumo, vamos falar do consumidor, O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 2º, ele define consumidor. É toda pessoa, Consumidor, toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço como
destinatário final. Tem até aqui algumas características interessantes. Quando é uma... Aí são termos que vêm do inglês, vocês vão encontrar esses termos usados em vários artigos e vídeos que falem de gestão. Nós temos o mercado B2B, a gente chama de B2B, ok? Falando do inglês. O que é isso? Esse B é de business. Business, ok? Então vejam, nesse tipo de mercado são business para business, B2B, é empresa vendendo para empresa. Sacam? Agora, a gente também tem uma outra modalidade que é o B2C. Aqui continua o business. E aqui o C é o consumidor, não é? O consumer. Então vejam, é o B2C. É a empresa que vende para consumidor. Nós temos essas duas modalidades aqui. Se a gente for olhar, é porque tem muito texto de gestão que trata desses mercados assim, né, com esses termos em inglês. De qualquer forma, o consumidor ele pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, já que empresas também compram de empresas. Tá bom? Existem todos esses pontos que a gente pode destacar. O que é um destinatário final? A gente pode apontar aqui como destinatário final, deixa eu destacar em amarelão, é o público-alvo, pode receber o nome de persona, pode ser o nicho, né? Por exemplo, vocês, enquanto público final, vocês são o público-alvo, vocês são alunos da rede estadual de ensino. Então, na mediação tecnológica, vocês são o público-alvo, vocês são as personas, vocês são o nicho. Sacam do que a gente faz aqui? Tudo que a gente faz no canal é para vocês, né? Alunos da rede estadual de ensino. Então, vocês são o público-alvo. Tudo é para vocês. Tudo que a gente desenha e planeja e executa aqui é para vocês. Os destinatários finais. Sacaram? Boa tarde, povo de Cajazeiras. Estou vendo aqui pelo chat do IPTV. Câmbio. Então, é a pessoa que adquire o produto para o consumo próprio ou da sua família, né? No sentido de atender às suas necessidades, desejos ou dores, ok? Então, nós temos aqui essas condições. São, inclusive, dependendo do público-alvo, da persona, do nicho, isso vai exigir diferentes demandas, estratégias diferentes para cada tipo de demanda, ok? Uma empresa que vende para pessoas, vamos lá, uma empresa vende para pessoas. Que tipo de pessoa? Moda feminina. Vai ter uma determinada estratégia e uma abordagem para atender aquele público-alvo, aquela persona, aquele nicho. É moda infantil, é uma outra forma de abordagem, é uma outra pegada. Entendem? Então, você vai ajustando aí de acordo com o público-alvo. Nesse sentido, está excluída a pessoa que adquire o produto como um insumo para implementar no seu ramo de trabalho. Beleza? Vamos colocar aqui o exemplo 1. Vejam só. Abre aspas. Uma cabeleireira adquire um secador de cabelos para utilizar em seu salão de belezas. Não é considerada consumidora essa cabeleireira, pois ela não é a destinatária final.
o destinatário final será o cliente do salão dessa cabeleireira. O secador não será para o uso pessoal dela, não é? Da Sueli ou da sua família. Vai ser utilizado como uma ferramenta de trabalho para a Sueli. Ok, minha gente. Por isso, uma pessoa que adquire o produto como um insumo para o seu ramo de trabalho, ela não é considerada uma consumidora. Ok? O destinatário final é a pessoa que vai no salão da Sueli e que em um determinado momento do corte de cabelo vai ser usado lá o secador. Ok? Tem um outro exemplo aqui, o exemplo 2. Abre aspas. Uma cabeleireira que, tendo seu secador de beleza no salão de beleza, adquire um outro secador, só que agora é para o seu uso pessoal, que é também da sua família. Nesse caso, como ela comprou o aparelho para o seu uso pessoal, ela é tida como consumidora. Porque ela é a destinatária final. Ficou claro isso, minha gente? Sim ou não, por favor? Fiquem à vontade para se manifestar com dúvidas, exemplos ou observações pelo chat do YouTube ou também pelo chat do IPTV. Tá bom? Aqui o exemplo 2. Tá bom? Então, essa aqui é para fins de esclarecimento do papel de quem seja o chamado destinatário final. É a pessoa que tem lá a necessidade, que tem o desejo e que vai buscar o atendimento disso. Vamos adiante. A despeito desse destinatário final, existem duas teorias que discutem esse contexto. Uma chamada teoria finalista. Deixa eu marca texto amarelo. O que é que diz a teoria finalista sobre destinatário final? O consumidor é necessariamente ele se encontra no fim da cadeia de consumo. Por isso o destinatário final. O consumidor é aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo, exaurindo a sua destinação econômica. Essa é a teoria finalista que olha para o conceito de destinatário final. Agora, existe também a teoria maximalista. Nesta teoria, o consumidor é aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo sem necessariamente exaurir a sua destinação econômica. A gente tem esses dois pontos de vista sobre a mesma coisa, sobre o que seja chamado destinatário final, ok? Por exemplo, nessa teoria maximalista, se a gente colocar como um exemplo aqui, a namorada que compra o presente para o namorado no dia dos namorados. Vejam, ela retira o produto do mercado de consumo sem necessariamente exaurir a sua destinação econômica. Sacaram? Nós temos esses detalhes. É abordagem, é critério usado nesse sentido. Ok? Vamos adiante. O consumidor por equiparação. Eu cheguei até já a tocar nesse ponto na aula de hoje, por consumidor por equiparação. Vamos adiante. Deixa eu botar o azulzinho aqui. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 2º, parágrafo único, artigo 17, 17 e 29, ele prevê mais de uma forma de consumidor. É o chamado consumidor por equiparação. Eu já citei aqui, por exemplo, vejam, o consumidor por equiparação é toda a coletividade. Ok? Toda a coletividade. Ainda que indetermináveis
que haja intervindo nas relações de consumo. Ok, só um minuto. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais reto. Aqui. Deixa eu ver se ficou bom aí para vocês. Este é o consumidor por equiparação a toda a coletividade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Abre aspas. Uma empresa de água, ela não toma os cuidados necessários para garantir a qualidade do produto, pondo em risco toda a coletividade. Ok? Então, essa é uma equiparação, certo? Deixa eu botar a canetinha vermelha. Isso aqui é um exemplo de equiparação. Eu tenho uma empresa que trabalha o abastecimento de água e saneamento. Quando ela não toma os cuidados necessários para garantir a qualidade da água, ela afeta toda a coletividade. Vejam como há uma generalização. Há uma equiparação entre as pessoas que consomem água. Tá bom? Não se sabe quantas pessoas foram atingidas pela má prestação do serviço, nem quem pode estar sendo lesado pela má qualidade da água. Ainda assim, mesmo toda a coletividade está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Parece ser um conceito abstrato, a coletividade, eu não sei quem, não sei como é que foi afetado por isso, mas o Código de Defesa do Consumidor vai equiparar, né, todos esses personagens aí. É como se a coletividade fosse um sujeito, fosse a representação de esse coletivo, né, ele é visto de forma individual, mas esse coletivo ele abarca um grande número de pessoas, ok? Consumidor por equiparação. A água é um bem essencial, logo ela vai equiparar todo mundo junto. Vamos continuar aqui com um outro exemplo. Abre aspas. Uma empregada doméstica que, ao ligar o liquidificador da patroa, né, que é a consumidora, ela perde um dedo devido a um acidente com o aparelho. Eita, que coisa braba, né? Então, uma empregada doméstica que liga o liquidificador da patroa, a patroa que é a consumidora, ela perde um dedo no acidente de trabalho com esse aparelho. A empregada, nesse caso, ela está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de ter sido a patroa quem comprou o liquidificador, o defeito do produto atingiu a empregada, tornou a empregada consumidora por equiparação. É quase que assim, a empregada ela assume o status de usuária, ela usou o equipamento e por um defeito do equipamento ela teve um dedo, né? Ela perdeu um dedo decepado. Então, nós temos aqui uma consumidora por equiparação. Deixa eu botar aqui um marca-texto azulzinho. Consumidora por equiparação. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Quem comprou foi a patroa, mas quem sofreu o problema no uso foi a empregada. Então, as duas aí são equiparadas nesse sentido. Terceiro exemplo, abre aspas. Uma imobiliária de uma cidade litorânea, ela anuncia pela imprensa, não é, pela mídia jornalística, a venda de um loteamento, cujos lotes ficaram de frente para o mar. Mas, na realidade, somente alguns poucos lotes têm essa característica, porque os demais ficam de frente para o morro. Então, olhem só, imobiliária, numa cidade de praia, anuncia, tem um loteamento, cujos lotes ficam de frente para o mar, mas não são todos. Uma parte desses lotes fica de frente para o morro, e essa parte foi suprimida, ela foi omitida. Está claro que a imobiliária fez uma propaganda enganosa.
Assim, toda a coletividade é consumidora por equiparação, pois o número de pessoas atingidas por essa publicidade é indeterminável. Dessa forma, todos que ajuizarem a ação contra a imobiliária estarão no exercício de um legítimo direito por serem consumidores por equiparação. A pessoa pode não ter comprado um lote, mas aquela propaganda enganosa que foi amplamente... ela estava querendo enganar a coletividade. E é exatamente por isso que a coletividade, mesmo não comprando os lotes, pode se entender como consumidor por equiparação e gerar um enorme prejuízo para a imobiliária que atuou de forma desleal. A gente viu aqui vários exemplos de como é que existe a figura dos consumidores por equiparação. Tá bom? Vamos adiante. Quarto exemplo. Deixa eu tomar aqui só um gole de água para molhar a garganta. Muito bem, vamos lá. Abre aspas. Uma pessoa compra uma maionese, faz uma salada, serve para alguns amigos. Problema, a maionese estava estragada. Todo mundo começa a passar mal. Todos os amigos são consumidores por equiparação. Foi uma pessoa que comprou uma maionese, mas todo mundo que foi afetado pela maionese estragada também será um consumidor por equiparação. Todos foram atingidos pelo defeito do produto. E a maionese ela é produzida por lotes. É possível que todas as unidades daquele lote estejam comprometidos. Então, muito mais pessoas podem ser afetadas por esse defeito no produto. E isso torna todo mundo aí consumidor por equiparação. Quinto exemplo, abre aspas. Uma pessoa compra uma televisão e dá de presente para um amigo. Sacam? Este amigo feliz da vida recebe a televisão, leva para casa, só que quando liga, a televisão não funciona. Né? Deu tilt aí na bicha. E aí vamos ao comentário. O amigo que recebeu o aparelho de TV é consumidor por equiparação. Ele pode pleitear junto ao fornecedor uma providência para que conserte o aparelho ou possa substituir, mesmo que ele não tenha comprado e que ele realmente tenha ganho de presente. Ele se torna um consumidor por equiparação, tá bom? Tem muito exemplo que nos ajuda a entender profundamente como é que funciona este conceito, tá bom? O consumidor equiparado, vejam só, abre aspas em vermelho. Na avaliação dos riscos do negócio, a empresa precisa entender quais os impactos que sua demanda sofre. Sacam isso? Porque a empresa ela tem direitos, mas ela também tem deveres. A empresa precisa avaliar. Só um minuto. Ela precisa avaliar o impacto que seus produtos ou serviços são capazes de gerar na sua demanda. Impactos positivos e impactos negativos. E ela precisa gerenciar estes impactos negativos. Refrigerantes, eles geram impactos negativos ao meio ambiente, gerando resíduos. Essa empresa precisa ter a clareza desses impactos e o que é que ela vai fazer em relação a isso. Uma empresa de refrigerante sabe que seu produto contribui para piorar a saúde das pessoas do ponto de vista de diabetes, de obesidade. E como é que essas marcas se posicionam no sentido de atuar nessas questões, nestes impactos negativos que as suas demandas sofrem? Sacam isso? Né? Isto é consumidor equiparado. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, são equiparados os consumidores, por exemplo,
a coletividade de pessoas, as vítimas de um evento ou acidente de consumo, todas as pessoas determináveis ou não expostas a práticas comerciais, principalmente as desleais, né? Quando todo mundo está exposto a uma prática comercial, todo mundo ali se torna um consumidor equiparado, tá bom? Aí, do ponto de vista do direito empresarial, as empresas precisam estar prontas para arcar com suas responsabilidades. Por isso que é tão importante nessa relação de consumo aqui, as pessoas, as empresas, na verdade, elas estarem no modo que a gente tem discutido ao longo da aula, que é o modo de compliance, ou seja, o que é o compliance é um termo em inglês que corresponde a conformidade com a legislação ambiental, trabalhista, tributária, entre elas com a legislação, com o Código de Defesa do Consumidor. Que a empresa possa respeitar todos os direitos inerentes aos consumidores e que estão definidos no CDC. A gente está falando de consumidor, né? Na relação de consumo do ponto de vista do consumidor. Agora, a relação de consumo relacionada a fornecedor ou às empresas. Vamos lá, adiante. Conforme dispõe o artigo 3º do Código do Consumidor, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, os entes despersonalizados que colocam produtos ou serviços no mercado de consumo com habitualidade. Esse aí é um conceito que está posto no CDC. Abre aspas. Toda pessoa jurídica, física ou jurídica, pública ou privada. Ok? E aí, assim, que desenvolvem atividades, aqui merece destaque, que desenvolvem atividades de produção, atividades de montagem, criação, construção, transformação, também estão embutidas aqui dentro dessa lógica, exportação, distribuição, tudo isso aqui é tido como fornecedor. Comercialização de produtos ou prestação de serviços. Todos esses elementos fazem parte da atuação de um fornecedor. Produz, monta, cria, constrói, transforma, importa, exporta, né, distribui ou comercializa produtos ou serviços. Em todas as diferentes áreas de risco. Tudo tem risco embutido aí neste contexto. Isso caracteriza um fornecedor, tá bom? Dependente de ele trabalhar na área agropecuária, na indústria, serviços ou tudo mais. Ok? Tendo objetivo de lucro, né? Isso faz toda a diferença. Continuando a falar de fornecedor, por que está dito pessoa física? Porque pode ser uma pessoa que esteja fazendo uma venda direta. Ela não é um CNPJ, ela não é uma pessoa jurídica, ela não é PJ, não é pessoa jurídica, é pessoa física. Mas ela vende produtos. Então ela seria uma fornecedora. Ela produz sorvetes e vende os sorvetes, sem necessariamente ter uma pessoa jurídica. Sacam? Aí a pessoa é uma venda direta, certo? De fornecimento, tá bom? São pessoas que vendem para pessoas, ok? Não tem empresa que vende para empresa? Aqui é pessoa que vende para pessoa, tá bom? Também é enquadrada aí pessoa jurídica, que é um grupo humano formado na lei, com personalidade própria. A gente já tratou sobre isso aqui em aula. Pode assumir diferentes formas, né?
pessoa jurídica aqui, ó, para a realização de determinados fins. São pessoas físicas, né? Tem CNPJ, podem ser sociedades empresadas, EIRELI, ok. Todas essas modalidades aí. É um grupo de pessoas que atua com personalidade jurídica própria. Quando a gente vai falar de nacional, esse fornecedor ele é criado no Brasil e opera dentro da legislação brasileira e tem sede no Brasil. Considerada estrangeira, criada em outros países que tenha ou não sede no Brasil. Essas empresas são chamadas, inclusive, de transnacionais. Um exemplo de empresa estrangeira, por exemplo, o Uber, por exemplo, que faz o aplicativo, a plataforma, o aplicativo de transporte individual de pessoas. É uma empresa estrangeira. Como qualquer outra empresa de capital de outro país, mas que tenha sede ou não no Brasil. Você tem aí, por exemplo, marcas de automóveis, né? São empresas estrangeiras. Aqui cabe uma importância destacar. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Um país, ele pode captar investimentos privados estrangeiros de dois tipos. Você vai ter investimentos de natureza financeira, são investidores estrangeiros que compram ativos financeiros no Brasil. Compram ações de empresas, títulos públicos, que investem aqui em ativos financeiros no país, ok? Esse é um tipo de investimento. A gente chama de investimento em carteira ou investimento em portfólio. Mas existem outros tipos de investimentos estrangeiros que são chamados de IEDs. É um investimento estrangeiro direto. O IED, ele é investimento em planta industrial, são investimentos estrangeiros, onde uma empresa estrangeira ela investe aqui no Brasil e ela compra máquinas, equipamentos, ela monta estrutura, ela compra matéria-prima, ela contrata pessoas, né, insumos, e tem uma operação produtiva aqui internamente. Então, esse tipo de investimento expande a atividade produtiva, expande a atividade econômica, aumenta a competição de mercado. Geralmente são investimentos muito interessantes para um país. Ok, minha gente, tudo bem? Eu estou dando um exemplo de investimento só da esfera financeira, mas eu quero dar o destaque para investimentos estrangeiros produtivos, que ampliam a capacidade produtiva da economia brasileira. Vocês sabem qual é a grande sacada do Brasil econômico, do ponto de vista econômico? Seria que a economia brasileira tivesse empresas tão fortes internamente que elas tivessem estrutura para também operar externamente. São empresas nacionais abrindo filiais com suas matrizes no Brasil e abrindo filiais no estrangeiro. Quando isso acontece, elas vão operar no exterior, faturar com moeda exterior e remeter seus lucros para o país. Aí nós teríamos uma economia muito mais forte, muito mais pujante, sacam? É importante que o Brasil trilhe por esse caminho. Fortaleça tanto o mercado interno e as empresas operando internamente que elas comecem a expandir seus planos de investimento para além do Brasil. Possam também operar no exterior. E termos empresas de capital nacional consideradas transnacionais, ou seja, são empresas brasileiras, mas que também operam e faturam no exterior. Tá bom, essa é uma sacada muito importante. Não estamos nesse nível, são poucas empresas brasileiras que fazem isso, precisamos intensificar mais. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Muito bem, vamos adiante. Pública
são órgãos públicos de maneira geral. Órgãos públicos não operam dentro da lógica de lucro, de maximizar lucros, mas operam no mercado da mesma forma, ok? Não tem fins lucrativos. Um fornecedor, por exemplo, de fornecedor público, pode ser de abastecimento de água, de transmissão de energia, né? Rede de abastecimento de energia, né? São empresas públicas nesse sentido. Privadas, bem, exemplos são comércios e empresas particulares dos mais diferentes segmentos da atividade econômica, ok? Aqui. Entes despersonalizados são os ambulantes ou camelôs. Aqui a gente chama da economia informal. Esse pessoal opera, trabalha, vende, compra, mas eles atuam na informalidade. O mercado de trabalho brasileiro tem um grande volume de informais operando na economia. Vamos adiante. Ainda por fornecedor. Vejam só. O que quer dizer a habitualidade? Só um minuto. A habitualidade. Aqui tem um ponto interessante para a gente destacar. É a principal característica do fornecedor. Ele fornece produto ou um determinado serviço, né? E deve ser uma atividade habitual. Assim, quem vende de forma eventual não é considerado fornecedor. Essa é uma grande dificuldade dos pequenos empreendedores. É não terem consistência. Você não consegue manter contratos de médio e longo prazo. Você faz uma prestação de serviços aqui, outra acolá, não há uma habitualidade. Esse é um problema não só dos pequenos empresários, empreendedores, também de quem exporta. Tem empresas brasileiras que têm um determinado produto que é muito interessante, que tem mercado no exterior, mas essa empresa ela exporta uma vez, exporta duas. Bora imaginar produtos ou bens de vestuário. É um tipo de roupa bem específico aqui no Piauí e que rendas, redes ou qualquer coisa parecida. E você exporta uma vez, exporta duas, mas não tem a organização, não tem a habitualidade e você acaba que não exporta de uma outra vez, não atende uma outra demanda, perde a consistência. E empresas assim não conseguem ser classificadas como fornecedoras. Você precisa ter consistência nesse sentido. Essa é uma dificuldade para os pequenos empreendedores, também é uma dificuldade para muita gente que entra no mercado com o objetivo de exportar, de vender seus produtos para o exterior. Bora de exemplos aqui para a gente entender essas características do fornecedor no mercado de consumo. Primeiro exemplo, abre aspas, se uma loja de eletrônicos, eletroeletrônicos, ela vende uma TV, ela é fornecedora, ok? Pois ela faz isso com habitualidade, faz parte do core business dela, do negócio principal dela. Ou seja, é atividade, ela vende eletroeletrônicos, entre eles a TV. Agora, caso o aparelho apresente vício ou defeito, o consumidor estará protegido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. E a empresa precisará responder por isso. Ok, minha gente. Câmbio. Este é um primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Abre aspas. Se uma pessoa vende um aparelho de TV que tem em casa a um amigo porque adquiriu um aparelho de TV novo, não está caracterizada a habitualidade. Porque esta não é uma atividade de comércio que essa pessoa pratica com frequência. Caso o aparelho apresente defeito, bem, a proteção é dada pelo Código Civil, mas não será usado
o Código de Defesa do Consumidor, ok? Se o ISNABA quiser vender uma TV que ele tem para mim, beleza. Mas isso não é um negócio habitual, ele não costuma fazer isso, uma questão extraordinária. Se houver problema, eu não posso acionar o ISNABA pelo Código de Defesa do Consumidor. Posso acioná-lo através do Código Civil, mas do Código de Defesa do Consumidor não poderei usar. Ok, minha gente, tudo bem? Vamos adiante. O ISNABA ele não é considerado como um fornecedor, porque não existe habitualidade. Vimos que um dos elementos do mercado é o consumidor. Ele tem uma relação com o fornecedor, mas esses dois estão conectados por um negócio chamado de produto. Bom, muito bem. Conforme está disposto no inciso 1º do artigo 3º do Código do Consumidor, um produto, deixa eu destacar em amarelo aqui o conceito, o produto é todo bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, usável ou não, usado ou não, fungível ou não, colocado no mercado de consumo. Isso é tido como produto. Ok? São todos os produtos passíveis de serem comercializados. Produtos, a eletricidade, o gás, aqui tem como exemplo aqui, olhem aqui da Coca-Cola, da marca Coca-Cola. Olhem a infinidade de produtos que nós temos aqui sobre a marca Coca-Cola. É muita coisa. Produtos de higiene, de limpeza. A União ali está falando de açúcar. Tem o Bombril, que é palha de aço. O Omo e o Lux como produtos de higiene e limpeza. A gente tem os eletroeletrônicos aqui dos smartphones. A gente tem aqui uma fábrica de veículos. A gente tem aqui uma marca de produtos de perfumaria. São exemplos de produtos que a gente pode destacar. Vamos adiante. Esses produtos são físicos, têm características físicas, tem tamanho, tem dimensão, tem cor, né? Tem marcas aplicadas aí, slogan e tudo mais. Serviços. Conforme dispõe o parágrafo, no seu inciso 2º, no artigo 3º do Código do Consumidor, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Deixa eu botar aqui o marca-texto amarelo. Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza financeira, bancária, de crédito, securitária. Quando a gente diz isso, a gente está falando do mercado de seguros, salvo decorrentes das relações de caráter trabalhista. Ok? Quando o Código de Defesa do Consumidor trata da remuneração, ele não quer especificamente dizer remuneração direta, ou seja, o pagamento feito pelo consumidor ao fornecedor do serviço, mas também a remuneração indireta. É aquele benefício comercial indireto, fruto da prestação do serviço ou fornecimento de um produto aparentemente gratuitos. Serviço, nós temos, por exemplo, consultas médicas, ou médicos que fazem consultas, de repente é um engenheiro, eu tenho aqui um corretor de seguros, você tem aqui uma consultora de negócios, essa outra também atua, e aí são os vários serviços aqui, advogados, economistas,
Meus caros futuros técnicos em administração, vocês poderão estar prestando serviços nesse sentido. Ok, minha gente? E por aí vai. Corretores de seguros, imobiliários e por aí vai. Ok? Ainda tratando de serviços. Serviços, enquanto objeto da relação de consumo, tem 3 tipos de serviços. A gente pode classificá-los como marca-texto, amarelão, materiais, reparação, hotelaria e transporte. Ok. Porque exige uma estrutura. Os financeiros são classificados como seguro e crédito. E intelectual, são médicos, assessoria jurídica, uma aula ministrada, ok? Uma consultoria empresarial. Isso aqui são categorias diferentes de serviços. Ok, minha gente? Tudo bem? Vamos adiante. Vamos aqui a alguns exemplos. Para enquadrar o conceito de serviços. Vamos lá. Primeiro exemplo. Aqui é interessante. Estacionamento gratuito em shopping center. Deixa eu botar a canetinha vermelha. Estacionamento gratuito em shopping center. De gratuito, na prática, não tem nada, viu? O estacionamento em que não se cobra num shopping. Na verdade, é aparentemente gratuito, porque o fornecedor, pois o fornecedor ele lucra com as compras efetuadas lá no ambiente e com os serviços prestados ao consumidor. Assim, se houver um furto de veículo ou no veículo, alguma coisa roubada dentro do veículo, o shopping deverá reparar o prejuízo, de acordo com o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Aqui em Teresina, já teve estacionamento de shopping que não cobrou durante um determinado tempo. Depois, começaram a cobrar, cobrar aí o estacionamento como um valor agregado, como um serviço a mais. O shopping coloca à disposição das pessoas a estrutura, as instalações, onde permite esse encontro entre empresas e pessoas, e relações de consumo se dão lá, e colocam o estacionamento como um conforto, para você botar o carro com segurança e poder descer e tudo mais. Então, aos poucos, os shoppings aqui em Teresina começaram a cobrar. E tem até determinada hora é tanto. Passou disso, aí começam a cobrar frações desse valor. A questão é, se o carro for roubado no estacionamento de um shopping, ou se algo for furtado de dentro, o shopping pode ser acionado juridicamente, porque se enquadra no Código de Defesa do Consumidor. Quando não é cobrado a tarifa de estacionamento, é porque certamente esse valor ele já está incorporado no preço dos produtos das lojas. Sacam? Vamos ao exemplo 2. Nas amostras grátis, o pensamento é o mesmo, pois são uma forma de divulgação do produto. Por isso, se essa amostra grátis apresentar um defeito, um vício, o consumidor poderá acionar a marca pelo Código de Defesa do Consumidor. Não é porque o produto ali é uma amostra grátis que a empresa não vai se comprometer. Pelo contrário. Ok, minha gente, sim ou não? É amostra grátis. O consumidor também está coberto pelo Código de Defesa do Consumidor. Não é porque ele não está pagando que a empresa deixa de ser desobrigada das suas responsabilidades. Tá bom? Beleza? São 2 exemplos assim bem diretos relacionados à cobrança de serviços. Vamos falar de serviço público, né? Vejam só, nem todos os serviços públicos são abrangidos pelo conceito de serviço do Código de Defesa do Consumidor. Aos serviços públicos, nos quais a contratação se der por meio de tarifa,
de taxa ou preço público, como pedágio, energia elétrica, ônibus, aí há um enquadramento desse tipo de serviço público no Código de Defesa do Consumidor. Porém, os serviços fornecidos por meio de impostos não são aplicados, né? Olha aqui, tarifa de energia, tarifa de iluminação pública está debaixo do guarda-chuva do CDC, tá bom? A tarifa do lixo pode ser assim, impostos não, mas as tarifas estão vinculadas a taxas, minha gente, elas estão diretamente veiculadas a um serviço específico público, tá bom? Taxa de transporte público, de energia, né, de coleta de lixo, essas sim, né? Quando você vai olhar para os impostos, eles são arrecadados, mas eles não têm uma destinação específica. Logo, não tem como a gente enquadrar uma má prestação de serviços públicos no Código no Código de Defesa do Consumidor, quando a fonte de financiamento daquele serviço público não é tarifa, é quando ela é imposto. Aí não entra o CDC. Tá bom? Existem esses detalhes aqui. Vamos adiante. Tem aqui algumas práticas abusivas. Eu destaquei aqui para mostrar para vocês como é que funciona essa coisa. Nós temos uma relação desigual entre empresas e entre consumidores. Exatamente por isso que existe um Código de Defesa do Consumidor. Ainda assim, isso não é suficiente para evitar práticas abusivas. Eu vou trazer aqui algumas para mostrar para vocês. Vejam só, todo mundo está refém desse tipo de coisa. Espera aí, só um instante, deixa eu tomar um golinho de água. Vamos lá. Sushi com multa, olhem só. Tem restaurante, e aí não é só sushi, né? Eu botei sushi com multa, mas tem vários restaurantes que fazem isso. O restaurante avisa e cobra no sistema de rodízio multa por comida deixada no prato. Se você botou comida, você não conseguiu comer tudo, o restaurante vem dizer que vai cobrar uma multa por isso. Na verdade, a questão primeira é de educação. De a gente botar no prato o que a gente entende que é capaz de consumir. Sacam? É uma questão de educação nossa, do consumidor, da pessoa humana. Né? Mas caso você bote a mais do que você consegue comer, pode acontecer em algum momento. Pois bem, o parecer de acordo com o Código de Defesa do Consumidor é que essa cobrança a mais por comida deixada no prato, ela é considerada medida abusiva, vantagem exagerada para o fornecedor. Ok, minha gente? Tudo bem? Então, nós temos esse exemplo aqui de prática abusiva, tá bom? Você pode acionar o Código de Defesa do Consumidor, né, que será acolhido dessa forma. Tem mais práticas abusivas aqui. Vamos adiante. Compras virtuais. Isso aqui vem crescendo cada vez mais na medida em que se ampliaram consideravelmente o volume de compras virtuais, sobretudo por conta do distanciamento social e do fechamento parcial dos mercados na pandemia. Vamos lá, vamos adiante. Vejam. A recusa na devolução de produtos ou o cancelamento de serviços, caso o pagamento adiantado pelo consumidor dentro do prazo de 7 dias. Então, assim, quando a compra virtual, quando há uma recusa na devolução dos produtos ou cancelamento do serviço, pelo consumidor dentro do prazo de 7 dias. O que é que acontece aqui? O parecer.
arrependimento no prazo está previsto em lei, sendo assim, essa recusa na devolução dos produtos, né, ela é considerada ilegal, tá bom? Se a pessoa fez uma compra virtual, se ela se arrependeu dentro do prazo e tiver alguma empresa que coloque boneco, que coloque dificuldades para fazer isso, o arrependimento dentro do prazo é previsto em lei, isso é ilegal, pode ser acolhido pelo Código de Defesa do Consumidor. Produtos com defeitos. Vamos lá, marca texto, amarelo. Produtos com defeitos. Como é que funciona isso aos olhos do Código de Defesa do Consumidor? Vejam só. Lojas físicas e virtuais criam dificuldades para trocar produtos defeituosos. Sendo assim, sendo que a empresa tem 30 dias para fazer isso. Logo, o parecer isso aqui é uma prática abusiva e representa vantagem excessiva ao fornecedor. Então, se você acionar uma empresa dentro do Código de Defesa do Consumidor, ela está passível de penalização se você comprar um produto com defeito e as lojas ou físicas ou virtuais colocarem dificuldade para trocar o produto, tá bom? E tem prazo para isso. É abusivo. Por vezes, minha gente, as empresas passam porque a gente abre mão de exigir os nossos direitos. A gente absorve prejuízos que deveriam ser de responsabilidades de muitas das empresas. Tem mais exemplos aqui. Prática abusiva, tem mais aqui. Vejam, supermercados, bares, padarias, né, e outras empresas costumam dar balas de chiclete quando faltam trocos em moedas aos seus clientes, né, aos seus consumidores. Tá sem troco ao supermercado, bar, padaria, pegue aqui um chiclete, pegue aqui um bombom, né? Isso aqui é quando falta moeda. O parecer disso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é que isso é uma prática abusiva por representar uma vantagem exagerada para o fornecedor e gera um enriquecimento ilícito. Tá bom? Tem mais prática aqui abusiva. Por que há a existência de um Código de Defesa do Consumidor? Minha gente, existe muita desigualdade, as empresas buscam maximizar lucro, e é preciso que para isso elas estejam em conformidade com a lei. E o princípio da transparência e comunicação, elas são fundamentais nesse desenvolvimento de um mercado maduro. Por que isso acontece? É porque os produtos precisam ter qualidade, quantidade, composição correta, preços justos e riscos aceitáveis ao consumidor. Isnaba, por favor, pode voltar a imagem aqui para mim. Minha gente, eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Boa noite, são 18 horas e 20 minutos. Grande abraço. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.